Boa noite a todos. Então, dando sequência ao nosso evento de vivências empreendedoras, nós estamos recebendo hoje o empreendedor Hugo, né? E aí eu vou deixar com que ele se apresente, fale sobre ele, fale sobre o negócio e a atividade deles. E aí a dinâmica mais ou menos a gente já conhece, que é de trocar ideia, né? Sempre procurando explorar e absorver o máximo de conhecimento que ele tem aí para nos transmitir a partir da experiência e do desenvolvimento do negócio dele, tá bom? Só para esclarecer, gente, aproveitar que vocês estão reunidos aqui, eu espero que aqueles, principalmente o pessoal que já apresentou, já esteja desenvolvendo o caso, fazendo a transcrição, né, para poder estar apresentando, porque vai contar como atividade avaliativa, evidentemente, tá? Aí nós ainda temos um evento na semana que vem, no dia 23, na outra semana eu não venho, né, acho que no dia 30, e aí a gente retoma lá, acho que dia 3 ou 4 de agosto, tá bom? E na semana que eu não vier, no dia 30, eu vou postar uma prova para a gente fazer lá online, com base nos temas que a gente já trabalhou em sala de aula, tá bom? Então é isso, só para esclarecer, a gente tem aqui essa disciplina do curso de administração, ela se chama Vivências Empreendedoras, e o propósito é exatamente esse, a gente fazer um convite a empresários, a empreendedores da sociedade, né, valadarense do entorno, para que ele compartilhe conosco um pouco da experiência de negócio prática deles. Aqui os meninos eles estão no primeiro período, na sua maioria, e aí começa a aprender muita questão teórica, e aí fica aquela dúvida sempre, né, até que ponto que a teoria realmente ela vai de encontro à prática e vice-versa, né? Então a nossa dica é o seguinte, a gente começa a bater um papo, eu faço um questionamento, né? E depois o grupo conduz algumas perguntas e depois a gente abre para a plenária, né? E aí a nossa programação é de 50 minutos a 1 hora mais ou menos de troca de ideias, né? E saberes, né? Então, eu gostaria que você começasse, por gentileza, se apresentando, né? Falasse um pouco de você, principalmente da sua vida profissional e como que essa sua atividade profissional foi evoluindo desde o momento que você começa a trabalhar, por exemplo, até se encontrar na atual atividade que você vai estar falando a respeito, né? E aí você aproveita também para fazer o jabá, para divulgar o trabalho, né? O Instagram, outras coisas mais, para a gente ter essa contrapartida, tá? Então você fica à vontade, né, que você falasse um pouco da sua história de vida profissional até alcançar esse status hoje de empreendedor nessa área, tá bom? Boa noite, pessoal. Meu nome é Hugo, né? Como está apresentou aí. Basicamente, a gente atua no ramo de equipamento de academia, tem uma fábrica aqui na cidade. Pouca gente sabe, mas a gente vem de forma nacional e a gente trabalha nesse ramo específico já tem 7 anos, né, dentro dessa área de produção e fabricação de equipamento de academia. Mas assim, para chegar nesse ponto de abrir uma empresa e começar a vida empreendedora, realmente foi uma trajetória, né? Não começou realmente do nada, não. Essa área é uma área assim, muito interessante na questão de criação de coisas novas, desenvolvimento de projetos, e é uma área que eu sempre gostei, né, profissionalmente. Eu atuava justamente nessa área de fabricação de peças, de máquinas, e aí daí, o início disso aí foi justamente o Senai, né? A Senai, a gente fiz um curso lá e aí, a partir daí a gente ingressei numa empresa e aí comecei nessa área de atuação, fabricando peças, não especificamente para academia, mas para o ramo siderúrgico, para o ramo ferroviário, algumas empresas que eu trabalhei. E isso aí foi me dando cada vez mais interesse, justamente na questão do desenvolvimento de produtos, que é algo que eu sempre gostei, né? Eu mexi com a parte de maquinário, de produção de equipamentos. Não só de academia, mas qualquer tipo de equipamento, né? E aí, eu estava trabalhando aqui em Valadares, fui para Patinga, trabalhei uns anos em Patinga, também no ramo de siderurgia. E aí um amigo meu abriu uma empresa aqui e ele me chamou para
administrar a empresa aqui na questão do operacional. É uma parte que eu já dominava bastante, e ele começou, ele me dando essa oportunidade, me chamou para gerenciar a empresa dele. Eu aceitei a oportunidade, visto como justamente uma expectativa de crescimento. Eu acho que o ponto principal na vida de quem quer empreender é justamente isso, é entender as oportunidades e agarrar elas, porque isso aí foi uma oportunidade que ele me deu, né, significativamente. A questão salarial não fez diferença, mas acho que o ponto principal do empreendedor é não olhar só a questão financeira, porque por muitas das vezes o empreendedor vai sofrer muito financeiramente, mas o nível de aprendizado é muito mais alto de qualquer tipo de outra ação que você poderia tomar, né? E aí, quando ele me chama para poder mexer com essa questão de gerenciamento de pessoas, é onde eu vi que eu poderia me aprimorar nessa questão, porque o empreendedor precisa ter essa noção de gerenciar pessoas, né, de liderar. E é onde que eu retornei para Valadares, né? Eu estava em Valadares, fui para Patinga, fiz todos 5 anos lá. Ao retornar, fui trabalhar com essa parte de gestão de pessoas. E aí, quando eu saí dessa empresa, uns 2 anos depois, eu comecei a entrar nesse ramo de fabricação de máquinas, né? Só que em paralelo de máquina de academia, porque há muitos anos eu já malhava, treinava, e é isso aí. Eu via as máquinas e imaginava que eu sabia fazer, né? Foi algo assim, meio que casou, porque os 2 anos que eu gostava, né, tanto a musculação quanto o desenvolvimento de produtos, peças, equipamentos, então meio que casou essas duas situações. Aí eu comecei a fabricar equipamentos após o horário de trabalho. Eu comecei ainda trabalhando nessa empresa, né? E aí, quando eu iniciei, eu tive fazendo após o horário, fazendo aos sábados, aos domingos, né? E para empreender também é isso, né? Você sempre vai ter que entregar um pouco a mais daquilo que te cobra, né? Às vezes a pessoa ela não começa a empreender porque ela quer fazer só o feijão com arroz, quer só fazer o básico ali, mas você tem que fazer sempre mais, tem que entregar mais, e isso aí às vezes vai exigir mais do seu tempo, mais da sua energia. E nesse meu início aí, eu fui fazendo em paralelo, né? Empresa e fabricando máquinas, com a ideia inicial de abrir uma academia, né? Que a minha ideia inicial era essa. E aí, quando eu saí da empresa de efetivo, eu iniciei empreendendo na parte justamente de academia, né? Embora eu mesmo fabriquei as máquinas, eu fiz uma parceria com um irmão meu, e nós entramos nós fabricamos uma academia do zero, né? Foi tudo fabricado por nós mesmos lá, e aí abrimos a academia, né? Fiquei com essa academia em torno de um ano e pouco, e em paralelo com a academia fabricando máquinas também, que a própria academia ela foi o meu showroom dos meus produtos, né? Então, quando eu comecei a fabricar para mim, eu fui a algumas pessoas e algumas pessoas elas justamente questionavam, né? Quem já comprou máquina de você, né? Então tem essa dificuldade no início aí, as pessoas perguntar quem já comprou máquina, um ponto de referência. Então para iniciar no mercado é sempre uma dificuldade, justamente por essa situação, né? Porque você precisa ter referência, né? Pessoas que já foram clientes, onde seu produto está, e isso aí é uma dificuldade às vezes que muita gente encontra no começo e vê isso como uma barreira e não consegue avançar, porque já começa na primeira limitação, no início ali, de você não ter nenhuma referência. Então, como a gente montou a academia para nós mesmos, isso aí foi um ponto crucial, porque já foi um referencial, e aí daí em diante nós começamos a fazer bastante clientes na cidade e fora da cidade. A gente foi para o online, foi para a parte digital, e aí é onde que a gente teve um ganho muito alto de clientes, uma volumetria muito bacana. E isso aí acabou que a gente até perdeu, de certa forma, o brilho pelo mercado interno, né? A gente acabou deixando um pouco de lado o mercado interno, falo interno assim, regional, né? Valadares, região, porque as vendas online elas estavam muito maiores, muito mais significativas do que as vendas regionais. E aí, quando começou o online, teve esse significativo crescimento de venda,
E aí daí pra lá a gente ganhou bastante clientes, saiu de alguns marketplaces, e aí esse marketplace a gente criou o site, né, tem Instagram, a gente criou todo o processo meio que independente, né? Ele não depende mais de marketplace, que no começo tinha uma dependência muito alta. E essa dependência até gerou algum desgaste para a gente, porque marketplace tem que jogar bem das regras dele, senão existe umas penalidades lá que a gente acabou tendo essas penalidades. Né? Então a gente foi descobrindo algumas coisas no meio do caminho e foi se reinventando para conseguir estar no mercado da forma que a gente está. Né? A gente está, graças a Deus, está com uma empresa bem sólida, está há 7 anos no mercado. E, assim, basicamente, a gente já deve ter atendido assim, mais de 2.000 clientes aí no Brasil, né? E isso a nível nacional. E agora a gente já vem voltando uma atenção melhor no mercado interno, né? Dadas as dificuldades de frete, né, custo de combustível, a gente está priorizando bastante o mercado interno. E nos últimos 2 anos aí, a gente tem feito bastante cliente de forma regional, né, de forma até a reduzir o custo tanto para o cliente que é próximo aqui, que não vai ter o custo de frete, quanto a questão dele poder conhecer de forma presencial a fábrica. Você tocou no assunto. Eu queria que você falasse para nós, por exemplo, o que você entende, por exemplo, por empreendedorismo? O que é empreendedorismo para você? Empreender, eu creio que nada mais é do que você resolver o problema do outro. Porque eu acho que às vezes a pessoa empreende com a visão de ter um ganho substancial financeiro, né, de ter um retorno mais rápido. Muita gente às vezes vê o empreendedorismo como trabalhar menos, né, mas é o contrário. Só que eu acho que a satisfação de se resolver o problema do outro. Né, a gente atende vários clientes, às vezes, algumas entregas eu participo, atendo alguns clientes também, e assim, você vê a satisfação do cliente por ter o produto, né, às vezes realizar o sonho da pessoa. No meu caso, o cara iniciar do zero ali a vida empreendedora dele também, porque a gente já forneceu muitas academias do início ali, do start, estúdios. Então você vê pessoas alcançando o resultado delas por meio do seu esforço, do seu trabalho. Então esse empreendedorismo, para mim, na minha visão, é essa, é conseguir entregar para o outro aquilo que ele espera, né? Servir. Você falou que no início, quando você começou treinando, aí teve as ideias, via os aparelhos, viu os aparelhos e tudo mais, aí te deu esse start, né? Com isso, você se considera uma pessoa inovadora no mercado? Se sim, o que você acredita que contribuiu para desenvolver esse projeto que surgiu ali com você treinando? Olha, a questão da inovação é algo que eu acho que eu tenho bastante, né? Até pela questão de não só por ver e conseguir desenvolver, mas também por inovar, porque o mercado está sempre, em específico o mercado fitness, né? Ele está sempre em desenvolvimento, né? Há alguns anos atrás, isso aí era meio que não era tão divulgado, não era algo tão abrangente. Já hoje em dia o mercado de musculação, né, de saúde em geral, ele já é um mercado assim, bem mais abrangente, um mercado que as pessoas estão procurando, não só pela estética, mas pela saúde. Então, se você está atento a esse desenvolvimento do mercado, o que o mercado pede, eu acho que é fundamental, né? Então, assim, a inovação ela não está só em você criar coisa nova, você conseguir acompanhar as tendências também, porque se você só inovar, às vezes a sua inovação não é o que o mercado está pedindo. Então, você ser inovador dentro daquilo que o mercado pede, né? E essa é a grande necessidade também. Boa noite, eu vou passar para a segunda pergunta. É referente à sua equipe. Você permite que seus colaboradores participem no processo de tomada de decisão, tanto em relação à produção quanto no desenvolvimento dos equipamentos? Caso sim, de qual forma você permite que seus colaboradores participem desse processo? Eu queria acrescentar, porque aqui é um bate-papo, né? E eu até estava comentando com eles que
que você teve essa virada para chegar até aqui. E nessa questão de participação, eu queria entender se nesse início você teve dificuldade, você contou com o apoio de outras pessoas, porque ou você começou sozinho, mas você bem falou, você começou com o seu irmão, foi isso? Então, esse você teve apoio, né? Porque eu queria saber se foi muito difícil iniciar tudo sozinho, mas você contou com ele, então eu acredito que sim. Na verdade, a parceria nossa aqui foi na Academia, né? Não na produção específica, a produção eu opero sozinho desde o início mesmo. Mas em montar a academia, teve essa parceria, lógico que foi crucial, porque onde me abriu muitas portas, até por questão de showroom, para as pessoas conseguirem ver o equipamento ali em funcionamento. Mas sim, a questão da tomada de decisão é algo que a gente aplica bastante na empresa. Eu particularmente, eu até premio pessoas na empresa que dão ideias, porque uma coisa que eu mais valorizo é justamente o pensar fora da caixa, né? Porque eu falo até com funcionários, às vezes, para a pessoa nem achar certo o jeito que eu mando ela fazer o negócio, porque às vezes eu passo uma tarefa, até semana passada até falei isso com o funcionário, que o funcionário novo estava sendo treinado por um outro, aí estava fazendo uma atividade que ia demorar um pouco mais. E aí ele falou que foi me ensinado assim, eu falei com ele, tudo que te ensinarem, questione, melhore. Então assim, pensa fora da caixa, até o que eu te falar, você não leva como uma certeza não. Se talvez eu estou vendo algo de uma forma, você pode ver melhor que eu. Então assim, essa liberdade que eu dou para eles tomar decisão nesse sentido, até de questionar até minhas próprias decisões, eu acho que vale muito, porque quando você tem essa liberdade, você vai ver que realmente faz sentido você dar uma ideia para a pessoa e você pegar ideias novas, né? Lá a gente faz semanalmente é a reunião para apresentar a produção dentro da semana. Mas mensalmente a gente tem uma reunião justamente de troca de ideias, né? Chama brainstorm, né? A gente faz uma reunião de troca de ideias e coloca todas as necessidades da empresa, as deficiências da empresa, e aí existe ali uma troca de ideias, as pessoas vão acrescentando ali o que precisa melhorar, né, o que ela viu em específico na atividade dela. Então eu costumo dar bastante liberdade para a equipe nesse sentido. Complementando essa pergunta, você já implementou a ideia de algum colaborador e qual foi essa ideia, como que contribuiu com o negócio? Já sim, a gente toda máquina, todo equipamento que chega, que é vendido, ele vai para um quadro de produção, é o chamado quadro Kanban, vocês devem conhecer. Esse quadro Kanban ele tem lá para fazer, fazendo e feito, né? Vai passando por etapas. E cada equipamento ele entra com data para ser entregue. E aí essas datas, às vezes elas vão se aproximando de ser entregue e nós vamos trocando o papelzinho por cores emergenciais, né? Os papelzinhos são cores verdes, amarelo e vermelho, né? Dadas as urgências dos produtos. E aí, essa questão do quadro, um dos funcionários, por exemplo, tem uma ideia muito bacana de comprar pregadores, uma ideia bem simples, que é barata, pregadores das cores dos papelzinhos e colocar nas máquinas para visualmente as pessoas identificar qual equipamento já está na urgência, né? Então, assim, uma ideia bem simples, barata, veio de um colaborador, foi implementado e é algo que dá muito certo. Né, que você já está empreendendo, você fez alguma coisa para se destacar da concorrência nessa área de equipamentos de musculação? Olha, isso é algo interessante porque é um mercado assim, regionalmente nós não temos concorrente na região. A gente compete com a fábrica de São Paulo, né, fábricas um pouco mais distantes da gente. E assim, um diferencial nosso é o desenvolvimento do produto. A gente não se atende somente à nossa linha de produtos. Nós temos a nossa linha de produto própria
né? Tem tudo lá no site, mas assim, quando o cliente quer alguma coisa nova, a gente consegue desenvolver o produto do zero. E a gente tem muito cliente, por exemplo, vê um vídeo de equipamento nos Estados Unidos, fora, pega um vídeo no Instagram, manda para ele e a gente desenvolve o produto de acordo com aquele vídeo que ele mandou, faz possíveis adaptações, que às vezes o cliente vê a necessidade de uma melhoria no próprio equipamento que ele mandou para a gente, ele pede essa melhoria, essa adaptação e a gente faz. Então, assim, eu acho que o diferencial nosso é essa flexibilidade no desenvolvimento do produto. A gente não pega só o produto do nosso catálogo, embora assim, a gente vende bastante deles, mas a gente prioriza bastante também ouvir o cliente e atender a necessidade dele. Ainda nessa questão da competitividade do ramo, tem alguma estratégia que você usa, que você adota para você se manter resiliente no mercado e se destacar e trazer um diferencial? Olha, eu acho que assim, a questão da concorrência é interessante o empreendedor ele sempre observar o seu concorrente, né, acompanhar de perto. Porque todo concorrente, quando ele é um concorrente forte, também te fortalece. É uma frase que eu estou me lembrando do Cortella, né, um concorrente forte te deixa mais forte ainda. Coca-Cola e Pepsi, né, que eu digo, né? Rivalidade dos dois ali. Você vê nas campanhas de marketing da Coca e da Pepsi, sempre uma rivalidade ali, justamente, e uma fortalecendo a outra. Hoje são uma das maiores marcas do mundo de refrigerante, justamente por essa rivalidade e justamente acompanhar de perto. Então, eu acho que é algo que eu costumo fazer é justamente isso. Eu estou sempre bisbilhotando lá o Instagram do concorrente meu, vendo qual novidade que eles estão lançando e vendo qual estratégia que eles estão fazendo e para trabalhar em cima daquilo também. Ou melhorar, né? Porque a gente, igual eu falei, a gente faz o nosso catálogo, pega ideias novas, melhora elas também, né? De acordo com aquilo que o cliente pede. Agora, em relação à proatividade, como que você se prepara para possíveis acontecimentos e cenários que possivelmente pode acontecer que impacta diretamente seu negócio? Que nem, por exemplo, um fornecedor atrasar pedidos, uma transportadora atrasar o pedido. Quais meios que você utiliza para evitar ou então minimizar esses acontecimentos que podem impactar seu negócio? Essa pergunta, assim, uma das perguntas que eu mais aprendi na vida foi com essa pergunta. Porque a gente está sempre empreender justamente está sempre tendo novos desafios, né? E como resolver esses desafios. E às vezes nem sempre a gente tem resposta para tudo, porque quando vem alguma dificuldade, alguma demanda que você não esperava, acaba surpreendendo, só que a forma que você reage àquela situação é que vai definir, né? E nós já passamos por algumas situações do tipo, né? Eu iniciei esse ano aqui, a gente iniciou bastante forte no marketplace, né? Mercado Livre. No nosso início de carreira foi bastante, ajudou bastante, a gente fez cliente nível Brasil, só que justamente pelo crescimento, por ter tido um crescimento muito rápido da empresa, a gente não conseguiu acompanhar a demanda de produção. E aí, como o Mercado Livre vende bastante por lá, mas só que tem que tomar um pouco cuidado com as políticas deles. Eles têm regras lá, por exemplo, que você não pode deixar de entregar o produto em 28 dias. Só que, às vezes, o nosso produto, por ser um produto personalizado, né, tanto na questão da produção, quanto na questão de cores, né, tanto da estrutura quanto do estofado, a gente faz o produto de acordo com a necessidade do cliente. Às vezes, a gente pediu um prazo maior, o Mercado Livre via que a gente não tinha entregado ainda, bloqueou nossas contas algumas vezes. Foi 2 vezes, na terceira vez, se não me engano, baniu a gente permanentemente da plataforma. E foi algo assim, bastante doloroso para a gente, porque além de banir, segurou todas as receitas durante 60 dias, se não me engano. Então, assim, algo que a gente não esperava e teve que se reinventar na hora ali. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que a gente não se prepara, mas a gente resolve no meio do caminho. Porque você não vai deixar a sua empresa quebrar por qualquer tipo de situação. Você vai atrás. Tanto na questão do fornecedor, quanto na questão de riscos. Essa questão do fornecedor mesmo, o Mercado Livre para nós era um fornecedor de clientes. Só que nós já tínhamos, através dele mesmo, construído uma cartela muito grande de clientes
E aí a gente fez nosso site, fez Instagram, e aí trabalhou em forma de trabalho de forma independente. Hoje a gente não depende de nenhum tipo de canal de venda, a não ser os canais próprios. E são muito eficientes, têm dado muito resultado. Voltando um pouquinho na questão que o Edgar perguntou, né, de proatividade, agora a gente está passando para a tomada de riscos. E a gente queria saber se a pandemia te ajudou ou te prejudicou nesse período. A pandemia, na verdade, foi um ponto de virada, né? Infelizmente, assim, para muita gente houve muita perda, mas para nós teve bastante resultado, em questão até hoje, né? A partir da pandemia para frente, a gente teve muito retorno, porque as pessoas viram a necessidade de cuidar do corpo, né? Porque a pandemia ela acabou levando muitas pessoas a óbito, justamente, comprovadamente, porque muita gente não tinha uma atividade física um dia, né? Não buscava cuidar da saúde, né? Então, assim, atualmente os médicos já indicam a pessoa para fazer uma atividade física, e o resultado disso foi um aumento crescente no mundo de academias, no mundo de estudos, pessoas comprando para as residências, né? A gente atende desde o consumidor inicial ali, que é para dentro de casa, para colocar equipamento dentro de casa, quanto para academias a grande porte, né? Então, muita gente começou a comprar equipamentos nossos para treinar dentro de casa, muita gente começou a comprar personagens que saíram da academia, foram mandados embora da academia porque as academias fecharam, e essas academias fecharam as portas, né, tiveram ordem de fechar e não puderam manter os seus personagens, seus funcionários lá, e muitos deles viram nisso a oportunidade de começar o próprio negócio, né? E é onde que a gente foi também um ponto de virada para eles também, conseguindo atender esses personagens aí, que começou com 1 ou 2 máquinas pequenas para atender em casa de forma mais reservada, e aí a gente conseguiu capitalizar bastante clientes, né? E veio aí, através desses novos clientes, veio as indicações, né? Então, assim, a pandemia em si foi um ponto que para o nosso crescimento ajudou bastante. Ainda falando sobre riscos, você costuma correr risco? O que você acha que, por exemplo, logisticamente você correria um risco? E como você faz para prevenir caso a logística atrase? Financeiramente também, como que você analisa os riscos? A análise de risco, às vezes, ela não vai ser tão efetiva, né? Essa é a realidade. Às vezes a gente bota na caneta, põe no papel ali e nem sempre vai ser aquilo que vai acontecer, né? Porque você faz uma previsão meio que rasa, né? Principalmente se tratando de empreendedor de pequeno e médio porte, que é o nosso caso. Empresas maiores já conseguem definir isso a um prazo mais longo, né? Questão de anos, mas a gente acaba tendo que viver a realidade ano após ano, né? Identificando as necessidades daquele ano ali. Tem empreendedor que já identifica, já tem a dificuldade maior de ver isso mês a mês, né? Onde que fica mais difícil ainda. Mas a questão de minimizar os riscos, a gente tenta tratar tudo com assim, mais seriedade possível, né? Calcular de forma ali, não é menos arriscado, né? Tudo vai envolver risco, mas calcular de forma que você não tenha tanta perda. Mas só que um detalhe do empreendedorismo é que nem sempre o risco vai ser perda. Às vezes você vai entrar em algo arriscado que vai te causar um prejuízo financeiro, só que você vai ter um aprendizado muito grande, né? O que aconteceu comigo a maioria das vezes, onde eu entrei em negócios arriscados, em algumas situações arriscadas, a maioria das vezes elas me trouxeram um ganho de aprendizado muito grande. Eu acho que o diferencial de se empreender da forma certa é justamente isso, você correr o risco, mesmo que aquele risco te gere algum dano financeiro ou profissional, qualquer tipo de dano, se aprender com ele, né? Agora, em relação a relacionamentos com parceiros, como que você faz network? Você possui parcerias que te auxiliem
em todos os aspectos do negócio, se possui, como são essas parcerias? Network, acho que é uma das palavras-chave aí. Acho que todo empreendedor acho que tem que começar pelo network, porque a gente está sempre dependendo de alguém, né? Essa é a realidade. E você ser uma pessoa boa de network, você também, além de buscar pessoas que vão te servir, você também tem que servir bem as pessoas. Eu acho que um ponto fundamental nos relacionamentos é esse, né? Você saber servir o outro, principalmente em outros ramos, em outros negócios. Eu tenho algumas parcerias em serviços que eu terceirizo, né? Parte da minha capotaria, né, que é a parte de estofamento, ela é terceirizada. Parte da minha produção de tornearia, ela é terceirizada. Né? E sim, são parceiros de longa data, pessoas que estão comigo praticamente desde o início do negócio. E são pessoas que me atendem assim, de prontidão, de forma muito rápida. São fornecedores, mas são parceiros, né? E pessoas que a gente consegue contar, levam a gente a situações, às vezes, de desenvolvimento também, que bons parceiros também te ajudam a crescer. O network, essa questão do relacionamento, é você poder servir o outro e automaticamente você vai ser servido, né? Porque muita gente que eu consigo ajudar ao longo do caminho também, são pessoas que futuramente também me ajudam, né? Não que a gente tem que fazer isso visando colher algum resultado da pessoa. Você fazer de bom grado, de bom coração, que sempre retorna, né? Agora, você sente, né, a partir desses longos anos aí, já são 7 anos, a dificuldade de se empreender no Brasil? Se eu sinto... Se você sente, se você tem dificuldades. Tem, né? Na verdade, tem algumas, dá para enumerar, mas atualmente, assim, eu acho que uma das grandes dificuldades que tem tido atualmente, né, além da carga tributária, é a questão da mão de obra, né, que tem ficado bastante escassa no mercado. E eu tenho muitos amigos empresários e basicamente a reclamação de praticamente todos são essa. A questão da mão de obra, escassez de mão de obra. Hoje mesmo eu atendi lá na empresa um construtor, ele está entregando um prédio aqui no centro de Valadares e vai montar uma academia lá e falando justamente dessa dificuldade de mão de obra. Assim, atualmente, a parte mais trabalhosa no Brasil está sendo essa questão, né? Só que assim, no meu ramo específico tem meios de contornar isso, a gente tem trabalhado para isso, né? Embora estamos sofrendo bastante com essa situação também, mas a gente tem trabalhado questão de tanto terceirizações quanto questão de tecnologias também, né? Aplicação de máquinas para automação. A gente já tem umas máquinas hoje que consegue desenvolver produtos de 2, 3 pessoas sem precisar de intervenção humana, né, robotizada. Então, assim, a gente precisa contornar a dificuldade, né? A realidade é essa. A gente tem dificuldade no Brasil, só que algumas delas são contornáveis, algumas você aprende a lidar, mas no mercado atual, essa dificuldade que eu tenho visto maior é essa aí, no Brasil. Você se sente realizado ao longo desses 7 anos? Posso dizer que sim. Eu acho que de onde a gente começou para onde a gente está hoje, né? Hoje a empresa, há 7 anos atrás, a gente começou com uma área de 60 metros quadrados, né? Hoje a gente está, a empresa tem 1.200 metros quadrados, né? A área da produção. Então, assim, foi um crescimento bem alto em 7 anos, né? Assim, é um período que muitas empresas elas tendem a quebrar nos primeiros 5 anos, né? Mas assim, a gente já passou essa fase, tem uma consolidação muito bacana de clientes. Acho que o que eu me sinto mais realizado é justamente conseguir estar no mercado de forma sólida, atendendo bastante clientes, né? E conseguindo realizar os sonhos de algumas pessoas, né?
Você falou que no início você chegou a fazer um curso no Senai. O curso era voltado para a área de metalurgia? Exatamente. Foi não no início da carreira empreendedora, né? No início da carreira profissional mesmo, lá nos 18 anos. Foi curso de eletromecânica, né? Foi um curso voltado para a área da mecânica industrial, a área que eu atuei por alguns anos. Sou de cerca de 8 anos na área que eu atuei, e que me deu assim, uma capacidade bem maior também de fazer as coisas que eu faço hoje. Eu fiz essa pergunta porque durante as perguntas que nós fizemos, eu percebi que você tem muito conhecimento de administração. Eu fiquei com a curiosidade de saber se você já fez um curso de capacitação na área de administração, porque você também falou que trabalhou com gestão de pessoas. E muitos, né, empresários, eles começam com a gestão mais ordinária, que seria que eles aprendem no cotidiano. Mas como a gente está ouvindo você falar, você cita muitas coisas que a gente estuda aqui, e aí eu fiquei com essa curiosidade. Não, na verdade não, foi mais na prática mesmo, né? Essa oportunidade que eu recebi de ir para Valadares e liderar pessoas foi algo que assim, fez bastante sentido para mim, porque eu só trabalhava operando máquinas de forma operacional mesmo, e aí o conhecimento que eu tinha naquelas máquinas, esse amigo meu que abriu essa empresa, ele me chamou para trabalhar com ele aqui, né, gerenciando as pessoas lá. E eu fui, assim, algo que eu sempre fiz durante a minha carreira, tanto profissional quanto empreendedora, foi me dedicar àquilo que eu estava fazendo no momento, né? Quando eu trabalhava na parte operacional, assim, modéstia à parte, na época lá as pessoas que trabalhavam lá falavam que eu era o melhor operador que eu tinha, mas eu tinha uma dedicação assim, intensa naquilo que eu buscava fazer. E quando eu vim para Valadares na questão de mexer com liderança de pessoas, eu também comecei a buscar estudar isso, né? Como que funcionava a questão do pensamento do outro, para liderar a pessoa, porque cada pessoa é muito diferente, né? Quando eu mexia com máquina, é muito fácil, porque eu mexia com programação de máquinas. Então eu colocava um código lá, a máquina obedecia. O ser humano, cada um tem uma personalidade, a gente tem que entender cada um de forma diferente. E como eu estudei isso aí de forma aprofundada, eu nunca fiz nenhum curso, né? Mas o fato de eu me dedicar a isso e querer buscar por conta própria, eu li livros, né? Via vídeos, né? A respeito. E quando eu iniciei a carreira empreendedora, eu comecei a fazer em paralelo, entrei em um ramo chamado marketing multinível, né? Algumas pessoas devem ter conhecido a questão de Inodê, de Nove Life, tem algumas empresas no mercado, aquela Mary Kay, né, as mulheres vão conhecer aí, são empresas de ramo de multinível, são empresas que quem entra na empresa, ela tem que formar uma equipe, essa equipe fazer vendas e vai gerando ali uma pontuação, a pessoa ganha na venda do ovo também. E quando eu entrei nesse ramo de marketing multinível, eu não entrei para fazer carreira naquilo ali. Na verdade, eu via no ramo de marketing multinível uma oportunidade de aprender justamente gestão, porque o pessoal do marketing multinível, às vezes, eles mexem com venda e às vezes tem até um certo preconceito nisso, mas tudo é venda, né? Na realidade, tudo é venda. Você se vende quando você vai fazer entrevista de emprego, quando você cria uma empresa, um produto, você se vende, você vai vender o produto. Então, assim, eles trabalham muito forte essa questão de como vender, como liderar. O marketing multinível trabalha muito isso. Então, para mim, eu entrei nesse ramo justamente para aprender essas peculiaridades aí, que é o saber vender, é o saber se comunicar, o saber liderar. Um dos pontos que fez bastante sentido para mim foi essa participação desse ramo aí. É bastante curioso essa parte que eu ia te perguntar justamente agora. Todo caso que a gente vê de grandes empresários sempre tem aquela história daquela mulher empreendedora desde criança que vendia bala na escola, doce. Você teve algo assim ou você foi despertando esse interesse por empreender ao longo dos anos da sua vida? Ou você sempre teve ali desde novinho
com algo assim? Ou alguém que te inspirasse dentro de casa? Ou um vizinho, algo assim? Não, na verdade, muito pelo contrário. Eu era alguém assim, muito retraído, né? Tanto é que eu fui para o ramo de máquinas, operar a máquina, foi algo que eu me identifiquei bastante. Então, eu era só alguém muito retraído nesse sentido, né? De comunicação, porque para empreender, para entrar no ramo de venda, você precisa ter um certo, ser um pouco desinibido, né? E algo assim, que eu comecei a ter para mim é que tudo é desenvolvido, né? Às vezes as pessoas vão nascer com algo ali, uma veia empreendedora, você citou aí, tem algumas pessoas vão nascer com um time, com um negócio, mas acho que tem uma coisa que é fundamental, que o esforço supera o talento, sempre vai ser assim. Quando a pessoa se esforça, ela sempre vai sair na frente de quem é talentoso, por mais que a pessoa às vezes não tenha tanto talento, se ela se dedicar, ela vai conseguir ter o resultado que eles querem. Pode dar alguma dica, algum conselho para quem quer seguir no ramo de empreender? Acho que empreender basicamente, igual você teve no começo aqui, é servir, né? E às vezes no início da carreira empreendedora você vai precisar muito mais de servir do que ser servido, né? Você entregar resultado, porque quando a gente fala de empreender, às vezes a gente pensa já em colher resultado, né? Colher uma captação de valor maior, mas por muitas das vezes a gente, no início da carreira, eu particularmente, às vezes eu tive perca em alguns produtos, né? Fiz de forma a ter um ganho muito baixo, só que aquilo ali me trouxe um retorno muito grande, porque aí houve indicação, houve uma valorização do meu trabalho com uma pessoa que faria mais sentido, compraria, pagaria melhor. Então, uma dica assim, fundamental seria isso, né? Não olhar sempre o ganho financeiro, né? Porque nem sempre o ganho financeiro vai ser a melhor opção. Você precisa atender a expectativa do outro. Quando você atende a expectativa de um cliente em específico, um cliente às vezes pode trazer 10, e aí no resultado que às vezes você faz ali você beneficia alguém de uma forma, você vai ter um retorno muito mais alto, né? Então é aprender com as situações também, com os erros, porque algo na vida empreendedora que é fundamental, é isso, né, que eu citei aqui, a questão dos riscos, que às vezes você vai se arriscar e aquele risco ali vai te trazer um aprendizado muito grande, né? Então quando a gente está na carreira empreendedora, está na vida empreendedora e tem uma situação de dificuldade, você tem que resolver ela, né? E aprender para não acontecer de novo, né? A gente está sempre passando por situações desafiadoras e essas situações elas têm que trazer aprendizado. Se ela não gera aprendizado, ela vai se repetir, né? E quando se repetir, às vezes ela se repete de forma mais abrupta, e aí é onde que você não se preparou, você não aprendeu, você não inovou. Então, assim, aprender com os erros, né, saber servir o outro, algo que é fundamental, né, saber olhar a necessidade das pessoas também, né, não só a questão do cliente, mas do colaborador. A gente tem uma equipe muito boa lá, a questão dos colaboradores, são pessoas fantásticas, e acho que parte dessa qualidade aí que a gente tem é justamente saber olhar a necessidade do outro, né, saber enxergar cada um de forma individual, porque o dinheiro está nas pessoas, né? Quando a gente fala em empreender, a gente já pensa logo em questão de retorno financeiro, mas quanto mais você valoriza pessoas, mais retorno você tem, né? Você trata bem o outro vai tratar bem você e aí consequentemente. Hugo, eu queria pedir para você reforçar como que você realmente detectou a grande oportunidade de atuar nessa área de fabricar, por exemplo, máquinas e equipamentos para fitness, né, para academia? Eu detectei a oportunidade. Quando que você viu que vou mexer com isso que vai dar certo, está tendo demanda e tal? Como que foi? Acho que igual eu falei, né? Eu já mexi com a área de fabricação de peças, né, maquinários industriais, e eu treinei durante 8 anos, né? Eu queria até de forma
competi de forma profissional, né? Na época eu treinava, era bastante forte, hoje nem tanto, mas na época eu queria até participar de competição de fisiculturismo, né? Eu tinha um desejo. Eu treinei durante 9 anos direto, ininterrupto na academia. Isso, toda vez que eu ia treinar, via aquelas máquinas, eu já imaginava que eu sabia fazer. E via assim, de forma até fácil a disposição dos produtos, né? A engenharia do produto em si. E quando eu iniciei essa questão da oportunidade, foi mais pelo gosto das duas áreas, né? Tanto o desenvolvimento do produto quanto na questão da musculação. Eu me identificava, eu tinha uma afinidade pelas duas áreas. Né? E respondendo de um outro acréscimo à pergunta que você fez também, né? Uma dica para empreender, é justamente gostar do que faz, né? Porque tem muita gente que vai para um ramo porque está dando dinheiro, né? Aí a pessoa às vezes e nem faz com tanto amor, não faz com tanto empenho, e não tem um bom resultado daquilo que a pessoa está buscando, né? Então, assim, é uma das dicas que eu daria também a respeito de quem quer empreender. Entrar num ramo, entrar numa atividade que a pessoa se identifica, né? Que ela vá, de fato, fazer com amor. Quando você faz com amor, você faz bem feito e você pode construir isso. Você vem de uma família de empresários, empreendedores, seu pai mexia no comércio, avô, parente, alguma coisa? Não. Na verdade, eu sou o filho mais velho de 5, né? Minha mãe, assim, batalhando para cuidar dos 5, e automaticamente você acaba, eu como sendo mais velho, acabei pegando meio que uma responsabilidade de pai, que minha mãe era mãe solteira. Então, assim, minha família em si, ela não teve uma base nem familiar e nem financeira bacana, não. Na verdade, eu fui o primeiro a começar a empreender na minha família e, assim, a partir daí, acho que foi mais dois irmãos, né? Nós somos 5, mais 2 irmãos meus hoje tocam negócio para eles mesmos, né? Um é com pintura automotiva, começou trabalhando com a gente lá na fábrica também, né? Aprendeu a mexer com pintura, depois saiu, abriu um negócio dele também. E um outro mexe com pintura residencial, né? Também trabalhando para ele próprio. Mas assim, eu fui a primeira família a despertar essa curiosidade, essa necessidade. Também não foi, como eu falei, não foi nem por que eu queria, né? Foi a oportunidade que me trouxeram e eu agarrei e hoje está aqui, graças a Deus. Você se considera um empreendedor, um empresário um tanto quanto audacioso? Ou seja, você assim, tem realmente desprendimento para buscar recurso, às vezes de empréstimos, não tem muito medo, receio? Olha, não tem não. Na verdade, quando necessário, a gente vai atrás, né? Igual a questão dos riscos, né, de forma calculada também. Eu acho que assim, tudo que você investe, porque a questão do dinheiro, né, você tem duas coisas, o dinheiro ele é custo ou é despesa, né? A gente tem que trabalhar para reduzir a despesa. O custo ele retorna, né? Então a gente trabalha muito com a questão do se aquilo é custo ou se é despesa, né? E principalmente na questão de crescimento da empresa, nesses 7 anos, porque, assim, praticamente a gente reinveste bastante. Do lucro a gente reinveste em questão de automação, né, de crescimento no geral da empresa, de questão de área, de expansão. Né? Se precisar buscar empréstimo, a gente faz, não tem problema não. Nessa área assim, eu me considero audacioso porque, igual eu falei, os problemas vão vir e a gente não resolver, né? Cria uma prestação a mais ali, vão pagar. Gente, vocês gostariam de fazer alguma pergunta específica? Quer fazer uma pergunta? Né? Deixa eu fazer mais uma aqui então. Eu queria que você falasse, se você, no caso, a gente estuda muito aqui o perfil de empreendedor, né? Eu já te perguntei se você é um pouco audacioso, mas especificamente sobre problemas que você tem no dia a dia, né? Isso, de uma certa forma, te empurra mais para frente? A gente tem um ditado aqui de fazer do limão a limonada, por exemplo.
né, você comentou da pandemia, que foi ruim para todo mundo, mas você tirou proveito disso, por exemplo. Então, assim, situações de dificuldade no dia a dia do negócio, de repente você vê com outros olhos para transformar aquilo numa alternativa, numa solução rentável, inclusive. Você tem esse perfil? Tem sim. Na realidade, assim, toda dificuldade que a gente passa é para aprender e para desenvolver melhor, né? Quando eu estava citando aqui a respeito da dificuldade de empreender no Brasil hoje, questão da mão de obra, a gente trabalha atualmente questão de algumas especializações e justamente questão de automação. Outra coisa que, assim, algo que a gente vem fazendo agora é questão de talvez não, a gente vai fazer, já deu início à questão viabilizar a importação de alguns produtos prontos, né? A gente trabalha com toda a linha de equipamento de academia, exceto a linha de cardio, né, que seria esteiras, bicicleta, né, essa parte ergométrica que a gente não fornece. E é onde a gente fechou parceria com a empresa que vai nos ajudar nesse sentido, né, fazer uma assessoria na questão de importação. A gente vai começar a importar produtos para a nossa marca e colocar e vender vindo da China, né, trazer da China, como muitas outras empresas já fazem isso também. Foi uma pergunta também sobre a competitividade do mercado, algo que eu identifiquei também em outras empresas, e também pela questão de network, né, você vê que muitas coisas se conectam em várias perguntas. Uma atividade que eu estou fazendo agora, que é a atividade de viabilizar a importação, houve várias situações, tanto de visão de oportunidade, quanto questão de network, né, porque eu tenho alguns amigos que já foram na China, trouxeram produtos, importaram, e quando eu decidi fazer isso, eu liguei para eles, né, como é que foi, então assim, foram bem solícitos, me ajudaram nesse sentido. Então assim, o network ele vai servir também para isso, né, para te dar um direcionamento, né, você não entrar totalmente cru naquilo que você está fazendo. Também é isso que vocês estão fazendo aqui, né, a questão do empreendedorismo. Ouvir pessoas que já empreenderam para, quando vocês futuramente vierem empreender, não saírem do zero também, porque ouvir pessoas que já estão lá onde vocês querem chegar faz muito sentido e ajuda demais. E nessa questão da importação que a gente está trabalhando atualmente, justamente para oferecer produtos que a gente não tem, que também é um nicho de oportunidade, mas também, até mesmo nos nossos equipamentos, poder importar equipamentos mesmo de academia e deixar de produzir alguns aqui, né? Ver quais são menos viáveis, quais demoram mais, quais a margem de lucro é menor. Então, assim, a gente trabalha em várias frentes. Isso aí também, querendo ou não, é algo que você perguntou da questão da pessoa ser... Do limão limonada? Audaciosa. Isso é audaciosa, porque isso aí querendo ou não, um passo grande, que envolve riscos maiores, né? Um dinheiro muito maior, que você precisa pôr a jogada ali para poder esperar 90 a 120 dias para chegar o produto, né? Então, é um capital que fica parado ali, então assim, você tem que ter uma certa audácia para você fazer uma jogada do tipo. Com base nisso, até para complementar, assim, a gente queria saber, no seu caso especificamente, até que ponto você confia e acredita no seu próprio potencial, no seu TAC, por exemplo, para desenvolver um projeto, para ser empreendedor. Você é uma pessoa muito segura nesse sentido? Ou você é um tanto quanto insegura, fica mais defensiva? Segurança eu tenho bastante, graças a Deus. A gente, assim, acho que o ponto principal na questão de problemas é você saber que você dá conta, né? Se você não der conta, você vai buscar a solução no meio do caminho, que é algo que a gente faz bastante, igual eu citei a questão do desenvolvimento de projeto novo. Toda vez que a gente vai fazer um projeto novo, eu particularmente vou em academias que tem algum equipamento similar ali, desenho, faço projeto, faz o projeto tudo, o programa lá específico faz um projeto, desenhar o equipamento, fazer simulações, né, fazer teste com o equipamento pronto. Então assim, eu acho que eu sou muito seguro nesse sentido, né, de conseguir entregar o que a gente pede, porque basicamente
dentro do ramo da musculação, qualquer coisa que o cliente pedir, eu consigo desenvolver. Você chegou a desenvolver um plano de negócios para os seus empreendimentos? Eu já desenvolvi? É. Olha, ano passado sim. Esse ano eu estou meio parado quanto a isso, que ano passado a gente passou por uma consultoria, é algo que faz sentido também para todo empreendedor, buscar pessoas, buscar pessoas que estão à frente. A gente passou por uma consultoria ano passado que ajudou muito a gente na questão de plano de negócio. Só que assim, aí passa o tempo, você vai acomodando, o crescimento vai vindo, você vai querendo acompanhar a demanda ali sem, às vezes, joga tudo no papel, né, no plano de negócio ali. A gente, às vezes, esse ano a gente está meio relaxado quanto a isso, mas você já fez sim. Eu não lembro que você comentou, mas você já teve experiência de trabalhar em CLT já? De carteira assinada? Já. E aí, na sua opinião, qual é a diferença básica entre ser um trabalhador CLT, por exemplo, e ser um empreendedor? Olha, particularmente, acho que é mais, não vou dizer nem liberdade, não, porque empreendedor também, dependendo, fica muito preso. Né? A gente trabalha para ter essa liberdade, mas eu acho que, assim, em termos nenhuma não. Eu acho mais a escala, porque a pessoa, quando ela faz bem feito, quando ela é um funcionário, quando ela empreende, ela faz bem feito também. Mas, assim, em termos de escalabilidade, é algo que é fora da curva, né? Isso há uns 5 anos atrás, eu ouvi isso de um amigo que eu trabalhei junto com ele. Ele troca ideia com um outro lá sobre justamente essa questão de empreender, né? Falou assim, eu tenho vontade de empreender, mas não tenho coragem de ir trabalhando CLT. E aí, quando ele comentou com o outro que também era CLT, ele falou assim, ó, eu continuando trabalhando onde eu estou trabalhando, daqui a 10 anos eu consigo saber onde que eu vou estar. O Uber eu não sei. Então, assim, é algo que eu ouvi, eu tenho muito forte para mim, isso aí, a questão da escalabilidade. Sem empreender, o nível de escala é muito maior. Quando você é CLT, você trabalhando, você fazendo bem feito, você vai ter um teto. Você vai ser, qualquer empresa que você trabalhar, você vai o CEO da empresa, mas assim, você ser o CEO da empresa não é igual você ser o dono da empresa, é o teto ali. Você vai ser bem pago por aquilo que você está fazendo, mas você vale muito mais. Eu acho que assim, o valor que a pessoa realmente tem, ele é descrito justamente quando ela trabalha para ela mesma, né? Quando ela empreende. Bom, gente, a última oportunidade. Alguém quer fazer uma manifestação, um comentário? Então eu vou te pedir, as meninas já te pediram já, né? Mas assim, uma mensagem final que você possa deixar para todos nós sobre empreendedorismo, um conselho, né? Enfim, um fechamento aí. Se você quiser aproveitar também para fazer o seu jabá, o comentário, postar aí as mídias, as redes sociais suas, né? Bacana. Eu estou falando aqui, não falei o nome da empresa, né, mas está na camisa aqui. Extra-Strong Equipamentos. Né, são hoje empresas que eu falei que a gente tem bastante orgulho de trabalhar, realizar nesse sentido, porque é uma empresa que já passou pela vida de muitas pessoas, né, e muitas pessoas passaram por lá. A gente tentou agregar o máximo possível na vida das pessoas, tanto clientes quanto colaboradores, né? E eu acho que o ponto crucial de empreender seria justamente isso aí, né? Você saber entregar valor para as pessoas, né? E aí é fundamental você entregar valor em todos os sentidos, né? Tanto na questão de empresa quanto na questão de pessoas que estão trabalhando com você, quanto na questão de pessoas que você vai atender ali, que são os clientes, né? Para quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, a gente tem o site lá que é Extra-Strong Equipamentos, tem o Instagram também, tem canal no YouTube, né, para divulgação de alguns vídeos, né, de utilização dos equipamentos. E é isso, assim, muito satisfeito de ter esse tipo de chamado para poder acrescentar para vocês aqui. E naquilo que alguém, se tiver alguma dúvida, alguma questão para poder
colocar aí, pode ficar à vontade, não só aqui, mas fora daqui depois, né, futuramente se quiser tentar tendo alguma ideia, a gente está sempre de portas abertas e solicito a novas ideias também. Qualquer pessoa que tiver ideias para o nosso negócio também, a gente portas abertas para isso também. Então tá, gente. Então vamos agradecer muito, né, o Hugo pela colaboração, pela exposição, por compartilhar conosco essa experiência de empresário. E espero que vocês consigam aprender, né, no sentido de assimilar, de incorporar muito da contribuição prática e profissional que ele trouxe, né, dentro da proposta da nossa matéria, da nossa disciplina. Tá? Então é isso. Obrigado, viu? Uma salva de palmas. Aí os meninos vão servir o lanche ali. Você participa conosco.